Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma aula muito diferente. A aula de interpretação de texto, só que nós vamos trabalhar, na verdade, é o como é que a gente faz isso de interpretação de texto. Vocês acreditam que eu dei uma vasculhada pela internet, ver o que os meus colegas andam fazendo por aí? E aí cada um tem as suas técnicas, né? E aí o que eu vou apresentar para vocês é uma técnica que vai transformar vocês em simplesmente acertadores de questões do que se chama de interpretação de texto. Na verdade, o principal é vocês saberem que, se você tem dificuldade em interpretação de texto, aproveitaram bastante a dificuldade, porque nunca mais, certo? Vocês vão saber o que tem que fazer. Para começar, preciso que vocês saibam que não existe isso que se chama de interpretação de texto, certo? Vocês vão ver. Existem formas de a gente poder compreender, analisar, buscar o que o texto traz. Isso sim, o que ele permite que nós concluamos, desculpa o verbo, ai que horrível, tá? O que pode permitir que a gente conclua, certo? Vamos ver então agora como é que funciona isso, como é que eu vou fazer essa mágica. Teve um ano aí que eu acabei ganhando um concurso aqui no Rio Grande do Sul. Não é um concurso, me escolheram lá porque eu teria inventado um método novo de interpretar texto. Mentira, não inventei nada. Mas me deram o prêmio, né? Eu deixei, não faz mal, tá? Mas é mentira, eu não inventei nada. O que eu vou mostrar para vocês é que como é que a gente pode entender o texto, certo? Então vocês vejam bem, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, basicamente existem três formas de se abordar um texto. Um texto pode ser visto quando se cobra o que se chama de análise global do texto, é quando a banca quer saber se você tem um entendimento geral do texto, isso sim, tá? Tipo, sabe quando você assiste a um filme e aí depois alguém pergunta do que trata esse filme? Pronto, aí você vai dar a sua opinião no geral, certo? Isso se chama análise global. Aí tem duas formas de a banca abordar isso. Através da tipologia textual, que é verificar se o texto é descritivo, narrativo, dissertativo, e tem uma baixa incidência de questões nesse quesito, mas a gente tem que ver todos os conteúdos para que vocês gabaritem as provas, né? E depois, dentro do texto dissertativo, tem os gêneros textuais que nós vamos ver depois, ainda nesse vídeo. E depois existe a ideia central, certo? Como localizar a ideia central de um texto. Já vou explicar para vocês. Depois, a interpretação de texto ainda tem análise semântica. O que é análise semântica? Análise semântica não é saber a ideia geral, é saber se você tem a ideia do valor que o vocábulo tem. O valor que aquela palavra tem. Isso deve se levar em consideração sempre o contexto em que ela está inserida, certo? Então, quando a banca pergunta se tal palavra tem tal valor ou tem outro valor, ou então quando pergunta tal palavra, qual palavra poderia substituir tal outra palavra do texto sem mudar o sentido, ok? Ou então verificar os valores que aquela palavra pode estabelecer na nossa língua, polissemia, né? E o mais importante é saber a diferença entre o conotativo e o denotativo. Já vou de antemão adiantar para vocês que conotativo é simbólico, metafórico, e denotativo é o sentido literal das coisas, verdadeiro, certo? Quando o namorado diz, querida, você mora no meu coração, isso é conotativo, porque não tem como ela morar no teu coração, senão tu morre, imundícia. Não tem como criatura morar lá. Entende? Não pode ter nem vírus, bactérias, senão a criatura já vai para o além. Ainda mais morar uma outra criatura lá. Entende? Então não existe. Ok? Quando o marido chega em casa e diz, querida, hoje à noite eu vou te matar. Ela sabe que é mentira, isso é puramente conotativo, simbólico, mentiroso, né? Na verdade, ela quer dizer que eles vão ter momentos legais e tal, ok? Depois, análise lógica. O que é análise lógica? Essa é o que mais cai em prova.
Isso nós só vou explicar para vocês, para que vocês saibam que existe essa ramificação, mas de qualquer maneira isso nós vamos analisar no próximo vídeo, tá? Então veja bem, ó, análise lógica é o que se chama propriamente de inferência. Inferência são as deduções que nós podemos tirar do texto que o texto garante completamente. Certo? Aqui exige raciocínio lógico, nós vamos trabalhar muito com isso, e eu vou aproveitar muito a minha bagagem da psicologia para trabalhar com vocês. Garantidamente vocês vão matar a pau nisso aqui, tá? Ó, ali eu explico a diferença entre interpretação de texto, é o que a pessoa leva para o texto, tá vendo ali? E a inferência lógica é o que o texto leva para a pessoa, entende? O texto tem uma mensagem linear e a pessoa lê com as interpretações dela, entende? E essa mensagem que ele leva traduz informações que estão explícitas, escritas no texto, e implícitas, subentendidas, tá? Veremos isso na nossa próxima aula, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos começar com análise global. Olha só. O que eu preciso que vocês saibam de análise global para poder gabaritar é o seguinte. O grande lance agora, eu queria que vocês marcassem aí, né? Deixa eu só arrumar aqui essa minha área de espionagem aqui, que hoje é complicado, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que ocupa muito espaço, texto, né? E aí eu tenho que me esconder em lugares diferentes aqui na tela para poder acompanhar vocês, tá? Então vocês vejam bem o seguinte, ó, reparem. O texto diz assim, ó. Veja quanto tempo vocês levam para ler esse texto aqui. Ó, para tudo, pega um cronômetro, bota do lado aí e zaz, marque aí, ó. A produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras na camada pré-sal cresceu 69%, né, em julho em comparação com o mês anterior, né, e bateu um novo recorde mensal, alcançando o volume de 1,32 milhões por dia. Esse resultado se deve principalmente à entrada em operação em 8 de julho do sistema de produção de Lula Central, né, por meio do FPSO, cidade de Saquarema, e ao crescimento da produção dos novos poços interligando as plataformas que produzem, processam, armazenam e escoam petróleo. Os FPSOs, cidade Maricá e cidade de Laguna, não sei, está falhando aqui, está ruim de ver, também instalados no campo de Lula. Tudo bem. A produção de petróleo operado pela Petrobras, parcela própria e dos parceiros, em julho na camada pré-sal, também foi um recorde mensal. Repara, aqui a gente leu até a metade do texto, mais ou menos. Dá para ter mais ou menos uma ideia do que ele fala esse texto, né? Vamos ver uma coisa, ó. Vê quanto tempo você demorou aí para a gente poder ler até esse pedacinho, tá? Agora veja bem o seguinte. Se a pergunta fosse, a ideia central do texto é o que você marcaria? A camada de pré-sal, sistema de produção de Lula Central, crescimento da produção nas plataformas, qualidade da produção e extração mineral brasileira, a produção de petróleo e gás natural, o que você marcaria? Ok? Tome nota disso aqui, vamos partir para a próxima. Olha só, esse texto diz assim, ó,
Para entender nossa multifacetada crise cultural, precisamos adotar uma perspectiva extremamente ampla e ver a nossa situação no contexto da evolução cultural humana. Temos que transferir nossa perspectiva do final do século XX para o período de tempo que abrange milhares de anos, substituir a noção de estruturas sociais estáticas por uma percepção de padrões dinâmicos de mudança. Vista desse ângulo, a crise apresenta-se como um aspecto da transformação. Os chineses, que sempre tiveram uma visão inteiramente dinâmica do mundo e uma percepção aguda da história, parecem estar bem cientes dessa profunda conexão entre crise e mudança. O termo que eles usam para crise, Vaigi, é composto dos caracteres perigo e oportunidade. Os sociólogos ocidentais confirmaram essa intuição antiga. Estudos de períodos de transformação cultural em várias sociedades mostram que essas transformações são tipicamente precedidas por uma variedade de indicadores sociais, muitos deles aos sintomas de nossa crise atual. Inclui uma sensação de alienação e um aumento de doenças mentais, crises violentas e desintegração social, assim como um interesse maior na prática religiosa. Tudo isso foi também observado em nossa sociedade na década passada. Em tempos de mudança cultural histórica, esses indicadores também tendem a manifestar-se de 1 a 3 décadas antes da transformação central, aumentando a frequência e intensidade à medida que a transformação se avizinha e novamente declinando após sua ocorrência. As transformações culturais desse gênero são etapas essenciais ao desenvolvimento das civilizações. As forças subjacentes a esse desenvolvimento são complexas e os historiadores estão longe de elaborar uma teoria abrangente da dinâmica cultural, mas parece que todas as civilizações passam por processos cíclicos semelhantes de gênero, crescimento, colapso e desintegração. Vejam bem, gente, quanto tempo vocês demoraram para ler esse texto, para chegar à conclusão que a ideia central aqui é o quê? Sobre o que vocês acham que o texto fala? Sexo? Drogas, quem sabe? Futebol? Não. Qual a palavrinha? Espero que tenham notado que é crise. Veja bem, olha a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: o texto 2 pode ser resumido em torno de algumas palavras-chave que se encontram expressas na alternativa, e aí a única alternativa que traz crise é a letra E. Então, acabou, é a letra E. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes o que falta é a confiança em vocês. Você sabe como resolver, acha uma resposta, fica, mas professor, eu não acreditei. Lendo o texto, pensa bem, se não existisse a letra E, não tivesse, se fosse só da A até a D, qual é a outra alternativa que talvez fosse sedutora? Dá uma olhadinha ali. Perigo e decadência, oportunidade e desintegração, mudança e desequilíbrio, dinâmica e declínio. O que vocês marcariam? Vai lá, 15 segundos. Eu posso até ouvir daqui, professor, talvez a letra C, mudança e desequilíbrio. Alguns vão dizer, olha, para mim talvez a letra D. É possível. Isso é interpretação. Estão vendo que o que não cai é a interpretação de texto? A banca não está interessada no teu ponto de vista, nem no meu. Ela está interessada na tua habilidade de identificar o ponto de vista do autor. Estão entendendo isso, gente? Tá? Por isso que me deram o tal de prêmio esse.
Entende? É simples, é só olhar o que está lá e acabou. Entende? Vamos ver a questão número 3. Vai lá. 1 minuto para vocês responderem. Pausa aí e responde, depois volta. Ok? Ó, o texto possibilita que responde a seguinte questão. Resposta certa, letra E de Equador. E de Equador. Certo? Por que isso, professor Beto? Porque, gente, o que eu preciso que vocês entendam, que é fundamental, que vai mudar a vida de vocês, é o seguinte. Veja bem uma coisa, mostrar uma coisa, vou até pular uma questão, depois eu volto para a gente poder fazer. Olha só, quando a banca perguntar coisas do tipo, qual o tema central do texto? Qual a ideia principal do texto? Qual o melhor título do texto? Que alternativa melhor resume o texto? Qual é a ideia mais importante de acordo com o texto? Qual é a palavra-chave capaz de sintetizar o texto? O texto responde a que pergunta? Qual o centro temático do texto? A ideia central, gente, vocês lembram quando vocês estavam no colégio que tinha professor de língua portuguesa? Geralmente, antigamente, eram bem gordinhos, com os óculos grossos assim, né? Daí ajeitava assim e xingava a gente. Aí olha só, ideia central. Vai fazer a redação, Carlos Gilberto. Me lembro da minha professora. Tem que fazer a redação. E aí eu ia fazer a redação. Daí no início tem que colocar o quê? O que a gente coloca no início? A introdução. O que é uma introdução? É colocar a ideia central, a ideia principal, o tópico, o tema, o assunto. É lá em cima que se coloca o assunto. E depois se analisa o assunto. É isso uma redação dissertativa. É isso aí. Entenderam isso? E o segundo lugar, o segundo momento que a gente retoma aquela informação é lá no final. Então, os dois lugares da ideia central é no início, para abrir o papo, e no final, para encerrar o papo. Ok? Se a ideia central está no início, então vamos combinar e vamos ver o seguinte. Olha só. Olha a primeira pergunta. Ó. O texto começa assim, ó. A produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras na camada pré-sal cresceu 6% em julho, na comparação com o mês anterior, e bateu novo recorde mensal, alcançando o volume de 1,32 milhões por dia. Esta é a primeira frase do texto, entende? Se ela é a primeira frase do texto, ali eles vão colocar a ideia principal. Então, do que fala? Sobre a camada do pré-sal. Deixa eu ver, produção de petróleo e gás. Não, sobre a produção de petróleo e gás natural. Ó, a produção de petróleo e gás natural operada, e segue falando sobre o quê? Sobre a produção do petróleo e o gás natural. Todo o resto vai falar sobre o quê? Produção do petróleo e gás natural. O que vai ser o outro parágrafo? Vai argumentar como é que aconteceu a produção do petróleo e gás natural. Depois como é que vai encerrar, retomando por que acontece essas coisas na produção do petróleo e no gás natural. Tá sempre no início, gente. Tu entende quando fica uma coisa retardada? Ah, para, professor, que é só olhar no início. É só olhar no início. Tu entende? Mas se o texto não tiver ideia central no início, aí o texto não tem padrão de qualidade. Aí a banca não vai te oferecer. Não vai te mostrar um texto errado, defeituoso. Entende? Eu tenho uma filha médica, né, que vai fazer neurocirurgia. Não tem como apresentar para ela uma peça, um cadáver para estudar. Ah, pode estudar esse cadáver aí, mas ele não tem cabeça. Pois é, então o que sobrou foi esse aí. Ah, ela não vai nem perder tempo, né? Não tem como analisar o cérebro de um cadáver que não tem cabeça. Não tem como a banca te oferecer um texto para conhecer a tua capacidade de identificar as estruturas e os padrões de qualidade, sem te oferecer um texto que tenha no mínimo um padrão de qualidade. Ok? Vamos ver o outro texto, ó. Ó, se o texto começa assim. Se o texto começa assim, ó. Para entender a nossa multifacetada crise cultural, precisamos adotar uma perspectiva extremamente ampla e ver nossa situação do contexto da evolução cultural humana. Pronto. Para entender a crise, tem que fazer tal coisa, não é isso? Então tá aqui, primeira frase do texto, tá aqui a resposta, a letra E de Equador. Vocês entenderam isso? Tranquilo, gente? Agora, olha o mais retardado. Deixa eu explicar antes. Professor, o senhor que inventou esses textos? Não, são textos de concursos públicos e de vestibulares, selecionados para verificar
com vocês esse conhecimento, tá? Veja bem, olha só o que diz aqui a segunda, ó. O texto possibilita que se responda a seguinte questão, e a resposta é a letra E. Olha o que diz a letra E. Que é necessário para compreender a abrangente crise cultural em que vive a sociedade atual? Aí o texto começa assim, ó. Para entender a nossa multifacetada crise cultural, precisamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entenderam, gente? Como fica na cara isso? Como fica simples? Ah, mas essa aí é fácil. Não, essa é uma questão difícil. Ficou fácil para você porque você está aqui crescendo, aprendendo, tu entende? Investindo tempo, dinheiro, dedicação para poder aprender isso, entende? Eu estou organizando meu trabalho, juntando um saber e te entregando, certo? Se você encontrou esse vídeo no YouTube, inclusive, vale a pena agora correr lá e se inscrever e mandar para os viventes e dizer, olha o que esse careca faz. Entenderam, gente? Fica ridícula a questão. Fica ridícula a questão. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que vocês vão achar engraçado. Acho, né? Que é o seguinte, ó, eu havia pulado uma questão, lembra? Quero voltar agora com vocês para mostrar para vocês. Olha o tamanho do texto aqui. Tá vendo? Olha o tamanho do texto. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. O texto diz assim, ó: a pena de morte deve ser vista não apenas como um castigo, mas sobretudo como uma defesa da sociedade. Ponto. Olha o tamanho do texto. Não vou ler o restante do texto. Certo? Vocês têm 30 segundos para responder. Vai lá. Nem dá pausa. Toca a ficha. Ok? Como eu sei que tem uns atacados. Como é que é mesmo, professor? A pena de morte deve ser vista não apenas como um castigo, mas sobretudo como uma defesa da sociedade. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Supondo que o título contém a ideia essencial do texto, né, assinale a alternativa que melhor caberia. Qual é a resposta? Letra B, de bem fácil, né? A pena de morte como defesa da sociedade. Pronto. Vocês estão vendo que não tem nada de interpretação isso? Entende? É simplesmente literal. O que está escrito lá tem que ser identificado e acabou. Repara, quanto tempo você perdeu lendo o resto do texto? Nada! Estão entendendo, gente? Isso é uma grande sacada. Uma grande sacada. Né? Vale a pena. Vale a pena. Ó. Agora, professor, e se por acaso a gente pegar um texto enorme, gigantesco, que nem esse aqui? Ó, diz assim, ó, já imaginou o que se passa na cabeça do brasiliense que ganhou sozinho a bolada de 205 milhões da Mega Sena? Algumas semanas atrás? Bem, pesquisadores japoneses não podem assegurar quaisquer pensamentos ele teve. Não, quais os pensamentos ele teve. Mas de uma coisa estão certos. Naquele dia, o sortudo passou a apresentar uma atividade muito mais intensa na região cerebral chamada precúneos, localizada no lóbulo parietal. Segundo um recente estudo desse cientista, é nessa área que a felicidade fica armazenada. Olha só, ele começa falando que o cara ganha na loteria e depois diz que isso mexe no cérebro dele e diz onde é que fica armazenada a felicidade. Vamos ver como é que o texto continua. O estudo da Universidade de Kyoto, ó, ele vai seguir falando de um estudo, então não é do evento. Um estudo da Universidade de Kyoto, no Japão, publicado na revista Nature Scientific Reports, avança significativamente na busca por desvendar os fatores neurológicos implicados no que os especialistas
chamam de felicidade subjetiva. Ó, segue falando da felicidade lá de cima. Né? Os autores explicam que esse sentimento, a felicidade, ele vai explicar. E ele continua e o resto tudo dele vai falar sobre felicidade. Mas digamos que você não leu. Lá em cima tu poderia ficar em dúvida assim, ó, será que o assunto é o cara ganhando loteria? Ou o assunto é felicidade, cérebro? Ó, tá? Vamos ver uma coisa. Aí você vai para a pergunta. E a pergunta é: assinale a alternativa que apresenta o tema principal do texto acima. E aqui eu retirei apenas o primeiro parágrafo. Certo? Pausa o vídeo, leia o primeiro parágrafo e responda, depois volte. Ok? Olha só. Assina a alternativa em que apresenta o tema principal do texto. A bolada de 205 milhões, fala lá no início. Pensadores japoneses, não pode ser. A área cerebral onde a felicidade fica armazenada, pode ser. Revista Nature, não pode ser. Falou, mas não é mais importante. A Universidade de Kyoto, falou, mas não é mais importante. Poderia ficar em dúvida entre a bolada e a área cerebral onde fica a felicidade. Aí vocês notam que ele lança essas duas informações. E se lança mais que uma informação, professor, segue lendo que vocês vão ver que o resto tudo tem a ver com a felicidade e não com a bolada. Entenderam? Resposta certa, então, letra C de Canadá, a número 5. Ok? Vamos para o número 6. Qual a palavra que resume o tópico central do texto? Cérebro, tu poderia pensar, felicidade, também, ciência. Aí não é a ideia central. Ele fala o tempo inteiro sobre ciência, mas não é o tópico, né? Senão seria assim, ó, a ciência cresce, evolui, as pessoas valorizam a ciência, mas não é isso. A ciência aí está estudando alguma coisa, né? Ó, pesquisa, fala sobre pesquisa, mas não é o principal. Riqueza, se liberta. Então, poderia ficar entre dúvida entre cérebro e felicidade. Agora, vocês vejam bem, ó, o que o texto fala. Ó, o que se passou na cabeça do brasiliense, né, que ganhou na loteria? Quer saber o que ele está, o que está se processando lá? Né? E aí ele sai falando como é que funciona esse sentimento no cérebro. Por isso que o assunto aqui, na verdade, é felicidade. Ok? Resposta certa, letra B de Brasil. Ok, meu povo? Então, a ideia central é encontrada no início, no meio e no fim. No início, professor. Certo? Geralmente de maneira bem clara, bem limpa. No mais para acontecer é vocês terem que ler mais e ver o que acontece quando os trabalhos acabam quando acaba oferecendo um pouco mais de informação. Tu segue lendo, que daí fica claro, ok? Vamos lá. Agora, tipos básicos de textos. Tem 3 tipos básicos de texto: a descrição, narração e dissertação. Isso é tipologia textual. O que é um texto descritivo? Descritivo, professor, eu sei, descrição é parado e narração é movimento. Aqui, ó, não caiam nessa. Isso é um conceito muito pueril, muito infantil, muito ingênuo. Certo? Descrição tem parada e tem descrição em movimento. E narração é movimento sempre, mas tem descrição em movimento também, tá? Veja bem, ó, o que diferencia? Descrição, gente, é como se estivesse pintando. Só que em vez de utilizar tinta e um quadro, a gente usa caneta e um papel, por exemplo, né? Descrever mostra, apresenta algo ou alguém. Tá? Isso é descrição. O verbo pode estar no passado, no presente, não pode estar no futuro. Senão não é descrição. Não posso descrever uma coisa que vai acontecer. Posso, professor, eu posso descrever, por exemplo, como é que vai ser minha aprovação. Não, tu vai descrever o que tu já imaginaste que seria a tua aprovação. Isso sim. Entende? O mais importante é compreender que a descrição não apresenta sequência de tempo. Não apresenta sequência. A coisa pode estar parada ou pode estar em andamento. Tá? Veja bem, o que é uma descrição estática? A sala tem 8 cadeiras, um aparelho de ar-condicionado, 2 computadores, uma impressora. Isso é uma descrição estática, ok? O que é uma descrição dinâmica? É assim, ó, a aula transcorria normalmente,
alguns alunos conversavam, outros prestavam atenção, alguns copiavam as informações detalhadas do professor. O professor explicava tranquilamente o conteúdo com uma série de exemplos, registrando no quadro. Aí repara que a gente não sabe o que aconteceu antes do que. Então isso é uma descrição. A tarde transcorria, alguns alunos copiavam, outros prestavam atenção, o professor explicava. Não se sabe o que aconteceu antes, isso é uma descrição. Agora, o que seria uma narração? Narração, gente, requer sequência temporal. O professor chegou, apresentou o conteúdo e iniciou a explanação. Né? Um aluno fez uma pergunta, imediatamente após a resposta do professor, né? Aí ele mostrou um caso específico de um livro que ele estava lendo. Repara que os episódios vão se sucedendo e isso é narração. Então, narração obrigatoriamente exige o verbo no passado, tá? Verbo no passado. Toma nota disso, inclusive, ó. O tempo verbal característico, inclusive, mais característico da narração, se chama pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, certo? Ô professor, mas eu não posso contar algo falando do passado e utilizando no presente? Isso, muita gente faz isso. Tipo, quando o Napoleão invade a Iugoslávia, ele ameaça, presente, atacar pelo sul, mas efetivamente avança pelo norte. Entende? Para que se coloca isso no presente? Para que quem está ouvindo, para quem está lendo, quem está captando aquela informação, mergulhe naquela cena como se fosse presente, gente. Entende? Por isso, o nome disso se chama presente histórico. Tome nota. O que é um presente histórico? Presente histórico é quando a gente utiliza o presente narrando o passado. Tu utilizas o presente para narrar o passado. O nome disso é presente histórico, hein? É raro de cair isso, mas já caiu. E não foi uma vez só, tá? Então vamos de novo. Tipologia textual. Um texto pode ser descritivo, narrativo ou dissertativo. Descritivo quando está pintando, contando alguma coisa, só que aquilo não tem sequência temporal. Aí é descrição. Narração, a narração tem que ter sequência temporal, como se estivesse contando alguma coisa, tem que ter eventos, passagem. O verbo sempre está no passado. O tempo mais característico é o pretérito imperfeito, falava, corria. E tem o texto dissertativo. Dissertar, gente, significa opinar, analisar, avaliar, explicar. Tá? Analisar, opinar, avaliar, explicar. Isso é uma dissertação. Dissertar. E é comum, às vezes, estou preparando o aluno com redação, ele diz, professor, eu posso colocar minha opinião na dissertação? Dissertar é isso, querido. Entende? Então não tem problema. Claro que pode colocar, certo? Então, veja bem, e na dissertação tem alguns dados interessantes que são o seguinte, ó. O que é opinar, professor? Uma coisa que denuncia a opinião são aqueles verbos anunciativos. Chamam de verbos dicende, dicende, D-I-C-E-N-D-I, dicende. O que quer dizer essa palavra dicende, professor? É uma palavra latina que quer dizer aquele que diz. Verbos dicende são verbos que anunciam a fala de alguém. Tipo assim, ó, dizem os deputados que eu vou dar a opinião dos deputados. Entende? Ó, asseguraram os jornalistas que o bandido foi encontrado. Ó, asseguraram, vai dar a opinião deles. São verbos que anunciam a opinião de pessoas. Outro dado muito importante que é característico da dissertação, veja bem, ser característico não quer dizer que apareceu aquilo na dissertação, mas aponta para. Entenderam? Então, por exemplo, assim, ó, o verbo ligação. Verbo ligação. Por exemplo, quando faz uma coisa errada, quando você fazia uma coisa errada, e a tua mãe dizia assim, ó, Fernando, o que é isso? É verbo ligação. E sabe o que é, mãe? É que, ó, é. Sempre quando vocês utilizam o é, a tendência é explicar. O é um verbo que evoca uma explicação. Ok? E a outra coisa que, na verdade, garante uma explicação, gente, é a palavra porquê. Se eu vou colocar o porquê, eu vou estar explicando. Colocar o pois, eu vou estar explicando.
certo? E a dissertação é interessante que ela se divide em vários tipos, né? E esses tipos são chamados de gêneros textuais que nós veremos daqui a pouquinho. Primeiro eu quero analisar com vocês cada um desses exercícios aqui. Veja bem, o primeiro diz assim, ó. A mãe encontra as crianças brigando no corredor da casa e sai questionando quem tinha começado tudo. Então, Joãozinho respondeu que o amiguinho havia lhe atirado uma pedra. A mãe, desesperada, pergunta por que o Joãozinho não fora chamar a mãe para resolver o assunto, ao invés de jogar uma pedra de volta, ao que o menino respondeu que não adiantaria, pois a mãe certamente não acertaria a pedrada como ele acertou. Gurizinho do mal esse, né? Mas de qualquer maneira, veja bem o que acontece, ó. Repara que qual é a melhor alternativa do texto, ó? O caráter geral do texto, a característica principal do texto aqui é que o texto ele está contando história, gente. Consegue ver que ele está contando? Porque na verdade ele está ampliando, né, o tempo, a sequência. Né? A mãe chega, vê o cara, pergunta para ele, ele diz, não poderia por causa disso, não ia acertar. Entende? É essa sequência que garante que o texto seja um texto narrativo. Sequência textual garante um texto narrativo. Vamos ver a outra então? Próxima questão. Nas proximidades desse pequeno vilarejo existe uma chácara de beleza incalculável. Ao centro avista-se um lago de águas cristalinas. Através delas vemos a dança rodopiante dos pequenos peixes. Em volta desse lago pairam imponentes árvores seculares, que parecem testemunhas vivas de tantas histórias que se sucederam pelas gerações. Repara que essa sequência de informações que está aqui não tem variação de tempo, gente. Não tem variação de tempo. Nas proximidades desse pequeno vilarejo existe uma chácara de beleza incalculável. É como se ele estivesse dizendo assim, ao mesmo tempo, ao centro avista-se um lago de águas cristalinas. Ao mesmo tempo, através delas vemos a dança rodopiante dos pequenos peixes. Ao mesmo tempo, em volta desse lago pairam imponentes árvores seculares que parecem testemunhas vivas de tantas histórias que se sucederam pelas gerações. Então o texto é um texto descritivo. Professor, mas ele está se mexendo, tem movimento, mas viu que não é um movimento, a questão é ter sequência, tá? Se tiver sequência, aí é outro babado, tá? Vamos lá. Próxima, pausa, responde e aí volta. O que está acontecendo com esse vídeo aqui? Nossa, tá muito doido, ele se regula e muda e tá louco. Vamos lá. Vamos, câmera, não atrapalha a minha vida. Vamos lá. As crianças sabiam que a presença daquele cachorro vira-lata em seu apartamento seria alvo da mais rigorosa censura da mãe. Até aqui não dá para saber o que é o texto. Né? Não tinha qualquer cabimento. Um apartamento... não tinha qualquer cabimento. Isso aqui é um anúncio para um texto dissertativo. Não garante, mas não tem qualquer cabimento, vai dar a opinião de alguém, né? Parece que é dissertação. Vamos continuar. Não tinha qualquer cabimento, um apartamento tão pequeno que mal acolhia Álvaro, Alberto e Anita, além de seus pais, ainda tinha de dar abrigo a um cãozinho. Ponto de exclamação. Ora, ponto de exclamação não é a característica de uma dissertação, e sim de uma narração, que denota emoção. Então já tem dois contrapontos aí. Pode ser duas coisas. Vamos continuar. Alberto... Os meninos esconderam o animal em um armário próximo ao corredor e ficaram sentados na sala à espera dos acontecimentos. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo? Negativo.
A mãe chegou ao mesmo tempo? Negativo, depois disso. E logo foi ao banheiro ao mesmo tempo? Não, depois disso. Ó. É essa sequência que garante que aquela exclamação lá gera o primeiro prenúncio de um texto que é principalmente o caráter geral de uma narração. Texto narrativo por causa disso. Entenderam, meu povo? Vamos seguir. Próxima. Pausa, faz e aí a gente vem e corrige. Ok? Joaquim trabalhava em um escritório que ficava no 12º andar de um edifício da Avenida Paulista. De lá avistava todos os dias a movimentação incessante dos transeuntes, os frequentes congestionamentos dos automóveis e as belezas arrojadas construções que sucediam do outro lado da avenida. Esses prédios moderníssimos alternavam-se com majestosas mansões antigas. Eu tenho certeza que se você não marcou narração, fico louco para marcar narração. Não é isso? Pega a borracha, apaga, pensa todos aqueles palavrões e venha para cá. Veja bem o seguinte, olha, criatura de Deus, veja bem uma coisa, em que momento ocorre diferença de tempo aqui para ter narração? Joaquim trabalhava em um escritório que ficava no 12º andar de um edifício da Avenida Paulista. Ponto. Aconteceu isso. Ao mesmo tempo, de lá é que ele avistava todos os dias as movimentações incessantes, os transeuntes e os frequentes congestionamentos dos automóveis. Todos os dias ele via isso. E a beleza das arrojadas construções, todo dia ele via isso, que sucediam do outro lado da avenida. Esses prédios, todos os dias, esses prédios moderníssimos alternavam-se com majestosas mansões antigas. Ele vê tudo isso, tudo ao mesmo tempo. Então é uma descrição, mas que parece uma narração, sim. Entenderam? Cuida para não cair nesses truques. Próxima. Pausa, faz e volta para cá. Ok? Eu estou aqui dentro do ônibus e o cara do meu lado escondendo o celular, pensando que eu estou lendo a conversa dele. Eu lá quero saber se essa tal de Carol traiu mesmo esse tal de Caio com esse tal de Carlos. Não estou interessado em saber se essa tal de Pamela, ex dele, quer mesmo desesperadamente voltar para ele. Não quero nem mesmo saber que a mãe dele deixou a chave. Vá ser fofoqueiro pro outro lado, né? Especulou toda a vida da criatura. Repara, a característica é descritiva. Ele está descrevendo o que está ali, gente, esse fofoqueiro dos infernos. Descrição, porque não ocorre variação de tempo, ele está só contando o que ele viu no telefone da outra criatura. Não vai para o céu, vai arder nas chamas esse vivente. Próxima. Veja bem. Pausa, faz e volta aqui. Vamos lá. Dizem as pessoas ligadas ao estudo de ecologia, só o dizem já aponta que para a opinião, né? Dizem, vamos ver o que eles dizem, o que eles pensam. Provavelmente é a dissertação. Dizem as pessoas ligadas ao estudo de ecologia que são, o são já é verbo ligação, que é outra característica que eu falei para vocês, que caracteriza o texto dissertativo, que são incalculáveis os danos que o homem vem causando ao meio ambiente. O desmatamento de grandes extensões de terra, transformando em verdadeiras regiões desérticas, ou efeitos nocivos na poluição e a maneira de muitas espécies são, vai explicar de novo, repara, aí ele está expondo uma ideia, expondo alguma coisa, né? Tá? Mas como é dizem, aí ele fala sobre a opinião de alguém, o texto é dissertativo, letra C. Ok? Agora vamos ver os tipos de textos dissertativos, são chamados de gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São textos dissertativos com características específicas, certo? Vamos lá então. Olha só. Primeiro deles é reportagem. Todos eles foram selecionados porque todos eles já foram questão de prova, gente. Existem 78 tipos desses textos. Né? Nós poderíamos ficar mais 5 horas vendo só isso. Não vale a pena.
tá? Então vocês vejam bem, reportagem, porque apresenta um fato geralmente sem opinião. Reportagem, como é que eles catalogam que é reportagem? Porque não tem opinião, só apresenta os fatos, teoricamente, tá? Depois tem um texto chamado argumentativo, esse é um dos que mais cai. O que é um texto argumentativo? É que apresenta uma tese, portanto apresenta claramente a opinião da imundícia que escreveu. Tá? Também tu pode encontrar na prova com o nome de resenha. Resenha é isso, é um resumo em que quem faz o resumo dá opinião. Tá? Então um texto argumentativo tem a opinião. Logo abaixo tem o texto expositivo. O que é um texto expositivo? É igual ao argumentativo, só que ele não dá opinião, só expõe as coisas. Apresenta ideias, conceitos acerca de algo. Esse é o popular resumo. Entende? Em que o autor não coloca a opinião dele. Então, resumo é um texto expositivo. Resenha é um texto argumentativo. Ok? Agora, olha um outro que está na moda cair. Texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é um texto que apresenta uma ordem para alguma coisa. Tu entende? Uma orientação. Por isso que é muito comum de bula, de remédio, receita, de bolo, né? Manual, que nem está ali, tá? Tem o objetivo de informar, orientar e determinar como é que deve ser feito. Isso é um texto injuntivo. Lembra? Bula de remédio. Isso é um texto injuntivo. Tá? Interrogativo é um texto que prima pela interrogação. Ah, tá, é só se eu olhar um texto e tiver uma interrogação? Não. Se olhar um texto e tiver uma interrogação, vai ser um texto que tem uma interrogação. Para ser um texto interrogativo, ele tem que ser todo ele interrogativo ou ter muitas interrogações. Tipo aquele texto que diz assim, ó, o Brasil passa por um período muito difícil, mas será que as pessoas estão preparadas para uma mudança drástica? E a política, será que poderia mudar num período tão curto de tempo? E os jornalistas estão preparados para cobrir todas essas mudanças? O Brasil deve respeitar um momento de não sei o que daí, segue analisando, tu entende? Mas quando ele está cheio de perguntas o tempo inteiro, o nome dessas perguntas, gente, anota aí, se chama de perguntas retóricas. Até coloquei ali, ó, o uso de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São as perguntas que são feitas não para ser respondida. Vitor, não vou me lembrar. Vai lembrar sim. Sabe quando teu pai dizia assim, ó, tu pensa que eu sou palhaço? E aí, o que tu fazia quando era pequeno? Ficava bem quieto, ninguém respondia, né? Se fosse responder, ainda vai responder o pai! Pegava o chinelo e silenciava o ser humano, né? Ok, entenderam isso? Então, pergunta retórica é pergunta que não é feita para ser respondida. É feita para que a criatura pense. Ok? Depois, o texto exemplificativo é um texto que apresenta exemplos. Né? Só que, para ser chamado de exemplificativo, ou ele quase todo o texto é um puro exemplo, ou então tem muitos exemplos para tu dizer que ele é exemplificativo. Não basta aparecer um ou dois exemplos, ok? Jocoso. Jocoso é uma maneira nobre de dizer humorístico. É só isso. É engraçado. Tá? Apresenta ideias engraçadas. Outro, crítico. Crítico apresenta ideias antagônicas, contrárias, antitéticas. Guarde essa palavra, caiu isso numa prova. Antitéticas, tese e antitese, contrário. Entende? As pessoas que são a favor do político tal e contra o político tal, e lança uma informação e outra informação e vai explicar. Isso é texto crítico, tá? Que apresenta teses que se antagonizam, que se contrariam e segue o barco, tá? Bem, aí agora eu quero explicar para vocês, para mostrar para vocês como é que ocorre esse exemplo desse tipo de texto, esse tipo de perfil característico, tá? Então acompanhe comigo aqui, olha só. Em 8 anos, o número de turistas no Rio de Janeiro dobrou, enquanto os assaltos a turistas foram multiplicados por 3. Alcançando hoje a média de 10 casos por dia, considerando a importância que o turismo tem para a cidade, que anualmente recebe 5,7 milhões de visitantes de outros estados
e do estrangeiro. Destes, aliás, quase 40% dos que chegam ao Brasil têm como destino o Rio. É alarmante este grau crescente de insegurança, tá? Só lendo essa parte, ok? Já dá para sentir o que é o texto. Eu sugiro que na hora da prova vocês leiam todo o texto, mas aqui já dá para perceber o seguinte, ó, que eu quero que vocês notem. O texto da prova, texto 11, por sua estrutura e característica, deve ser prioritariamente classificado como expositivo, aquele que não aparece opinião, narrativo, a gente viu que não está narrando, está apresentando coisas, né? Não tem fatos sequenciais, informativo, também apresenta informação, só apresenta informação, por isso que é informativo, argumentativo, aí mostra opinião, e descritivo. Vocês poderiam ficar entre a letra A e a letra D. Qual é a resposta? Professor, dá para repetir ali? Vamos voltar. Olha aqui. Em 8 anos, o número de turistas ao Rio de Janeiro dobrou. Aqui ele está só informando. Enquanto os assaltos ao turistas multiplicado por 3, só informando. Alcançando hoje a média de 10 casos por dia. Nossa, informando, dizendo que a coisa está grande, está graúda. E aí, quando termina, na penúltima linha, ele diz assim, ó, chegam ao Brasil como destino o Rio, é alarmante. Tem ou não tem opinião dele? Ele diz que é absurdo. Então, se tem opinião dele, o texto só pode ser o quê? Um texto com opinião é argumentativo. Entenderam, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o texto fosse assim, ó, gente, ó, poderia ser assim, ó. Nos últimos anos, o número de turistas do Rio de Janeiro aumentou. Não, ó, em 8 anos, o número dobrou. Entende? Enquanto os assaltos aumentaram bastante, enquanto os assaltos ao turistas foram multiplicados por 3. Tá vendo como ele busca coisas impactantes? Tá? Isso é outra coisa que mostra a intensidade do texto, que aponta para um texto argumentativo. Mas o que assegura e garante que o texto seja argumentativo é exatamente a opinião dele. Olha o outro texto aqui. Olha como agora um texto perto daquele primeiro é totalmente sem sal esse aqui. Não tem aquela intensidade argumentativa, ó. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Denominada informacional, global, em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes dessa economia, sejam empresas, sejam regiões, sejam nações, dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. Tu consegue ver que o texto é muito mais sensal do que o outro? Tá? Baseado nisso, olha como é que é a pergunta. Quanto à tipologia do texto acima, classifique-se como o quê? Vai lá, responde e depois volta. Ok? Olha só. Fragmento narrativo em que o autor apresenta... Não tem narração, não está contando fatos sequenciais. Tá? Então não é narração. Texto dissertativo, ó, pode ser, cuja ideia principal apresentada nos 2 primeiros. Onde é que é colocada a ideia central no texto dissertativo mesmo, gente? Início, meio, fim. Ah, no início. Tá aqui a resposta. Letra B, de bem imbecil. Entende? Tu tá só aplicando as normas e as regras que vocês acabaram de agregar às vossas almas. Entende? Vocês vão para a prova com o mesmo pensamento que eu tenho. Essa minha parte do cérebro está sendo transferida para vocês por esse viés de comunicação, entende? Vocês vão para aula com o Beto, tu entende? É meio pesadinho, vai assim um pouco pro lado, né? Mas consegue chegar lá e manda ver. Ó, vamos ver a letra C. Texto descritivo, pois enumera as características fundamentais e diferenciadas da globalização. Não. Relato de experiência pessoal. Se liberta. Ok?
Vamos lá agora. Olha só. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês sozinhos leiam o texto, pausa, leiam o texto e aí voltem para a gente poder analisar. Ok? Ó, como é que começa? Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significação, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. Ó, a relação de cultura com a cidadania e a territorialidade constitui a ideia central. Sim, é o que está colocado lá no início. Acabou, certo. Entenderam como é que se faz isso? Não é fácil isso? Essa prova agora é bem 2021, 2 anos atrás. Ok? Conseguiram entender, gente? Estão vendo que eu não estou inventando isso? Isso deve ser BRASP e tem alto grau de dificuldade. Se liberta. Ok? Vamos lá. Próxima questão. De novo, pausa, lê o texto, lembrando que a ideia central é no início. Professor, aproveitar uma coisa. Quando eu vou ler a questão, eu leio o texto, depois leio a questão. Na verdade, normalmente, gente, vocês têm que ler o texto, porque antes de ler a questão de interpretação de texto, vocês têm que ler o texto para responder outras questões. Às vezes de ortografia, às vezes de crase que tem que completar. Entende? Então, o texto há que se ler antes por outras razões. Mas se não, vai direto para a questão, depois vai para o texto. Tipo, o relato, o relato presente no segundo e no terceiro parágrafo do texto, aqui vai ter que ler o segundo e o terceiro, revela o embate entre os seguintes sentimentos: rebeldia e fracasso, teimosia e vergonha, determinação e medo, ousadia e arrependimento. Vai lá, é com vocês. Vamos lá. A segunda, o segundo e o terceiro, né? Sempre fui uma tímida muito ousada, lembrando-me de quando há muitos anos fui passar férias numa grande fazenda. Ia-se de trem até uma pequeníssima estação deserta, donde se telefonava para a fazenda que ficava a meia hora dali, num caminho perigosíssimo, rude e, rude e tosco. Telefonei para a fazenda e eles me perguntaram se queria carro ou cavalo. Eu disse logo, cavalo. Eu nunca tinha montado na vida. Que doida. Vamos continuar. Foi tudo muito dramático. Caiu uma grande chuva de tempestade. Furiosa se ferrou. E fez-se subitamente noite fechada. Eu, montada no belo cavalo, nada enxergava à minha frente. Então tá, ela está misturando o quê? Rebeldia e fracasso, teimosia e vergonha, determinação e medo e ousadia e arrependimento. Você poderia ficar em dúvida entre duas aí. Determinação e medo e ousadia e arrependimento. Só que ela se arrependeu? Não. Né? Então a resposta certa é a letra C de Canadá. Ok? Muito bem. Ok, meu povo. Era esse o recado por hoje. E aí eu quero que vocês saibam o seguinte. Vamos à aula número 2 de interpretação de texto. A aula número 2 de interpretação de texto vai falar sobre o parágrafo
sobre análise global, que é o que mais é pedido na prova, tá? E aí eu gostaria que vocês assistissem com muito cuidado. Essa já é importantíssima. A outra ainda consegue ser muito mais importante, certo? Eu sei que tem pessoas fora do Rio Grande do Sul que vão assistir a esse vídeo, né? Eu quero que você saiba que aqui no Rio Grande do Sul é bem simples. As pessoas dizem assim, quer aprender interpretação de texto? Vai lá ter aula com aquele careca, Carlos Gilberto. Certo? Realmente, depois que passa pelas minhas mãos, dificilmente a pessoa tem dificuldade em interpretação de texto. Certo? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam da aula, quais as dificuldades e ver o que eu posso fazer para ajudar mais vocês. Beijo no coração, até mais!